Shalom, shalom, eu sou a Morá Devorá e hoje nós vamos falar da Brit Hadashah da Parashat Korah, beleza? Korah não, gente, olha aí, a Morá ficou na Parashat passada, da Parashat Balak, Parashat passada não, Parashat retrasada, né? O olho tremendo, da Parashat Balak. Então, Morá, o que você escolheu para falar da Parashat Balak? Polêmico, hoje, escolheu um tema polêmico. O tema é falsos profetas. Então, a referência para nossa Brit Hadashah está em 2 Kefa, então 2 Pedro. Logo Kefa? Logo Kefa. E aí, eu acho ótimo que ele já tem aqui uma parte que me chama muita atenção, porque eu uso bastante essa palavra, que já tem aqui, insolentes e arrogantes. Insolentes e arrogantes, esses falsos mestres não têm medo de difamar os seres angelicais. Já começa aqui chamando a atenção. Mas a referência é 2 Pedro 2, que é o quê? Vamos lembrar aqui. Eu sei que tem gente nova, então bora lá. A Parashá, ela é uma porção da Torá. O que é a Torá? Os 5 primeiros livros de toda a Bíblia, ok? Então, vem estar lá Bereshit, Shemot, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Devarim. Ótimo. Deuteronômio, quase que não sai. Aí vocês lembram da musiquinha, vamos cantar, 5 livros da Torá, Bereshit, Shemot, vai Bamidbar, Devarim. E aí, elas são divididas em 54 porções que são lidas semanalmente, estudadas semanalmente. Daí tem a porção da Parashá. E teve uma época, né, tantas épocas que isso acontece, infelizmente, que o nosso povo foi proibido de estudar a Torá. E daí, para enganar, a gente pegava o quê? Estudava Haftará, que é uma porção dos profetas, beleza? E aí a Haftará que estivesse ligada com a Parashá. Então, se a Parashá falava de Korah, né, que foi o que eu lembrei no início da aula, a Haftará falaria de Korah também. E aí, concernente, conectado, concernente se usa a palavra certa, mas enfim. Da mesma forma, tem isso na Brit Hadashah, beleza? Então, no Novo Testamento, aí que vocês estão conhecendo, mas é Brit Hadashah, que é a renovação da aliança, restauração da aliança. Enfim, teologicamente falando, esse é o jeito mais correto de chamar o que nós conhecemos como o Novo Testamento. Beleza? Beleza, Murá. Não falou referência agora. A referência é 2 Pedro 15, que vai começar a falar sobre isso, sobre Bilã, beleza? E o que a Murá vai falar é isso. Eu vou ver aqui, cadê? Eu vou abrir aqui, porque a Bíblia da Vida Stern, ela é ótima por isso. Ela tem as separações de acordo com as parashiot, beleza? E tem, abri exatamente no lugar certo. E tem ali a Haftará, e tem inclusive a sugestão da Brit Hadashah. Então aqui tá 2 Kefa, 2 Pedro, do 1 ao 22, beleza? Mas eu quero aqui focar no versículo 15, porque ele fala assim: essas pessoas abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Bilam ben Bor, que amou o salário da injúria, mas foi repreendido por seu pecado. Um animal de carga mudo falou com voz humana e refreou a insanidade do profeta. Aqui está se chamando Bilã de profeta, mas na realidade ele não é o profeta que você está pensando. O que você pensa que vem na sua mente quando você pensa em profeta? Vem na sua mente, pra mim, na minha mente, cara, Jeremias. Qual profeta vem na sua mente hoje? Na minha mente vem Zacarias, Yeshayahu, Isaías. Muito profeta. Então, inúmeros profetas são profetas que falam com Deus, que ouvem a voz de Deus, que tem ali um contato, uma santidade, um negócio, né? Esse Bilã não era esse tipo de profeta. Bilã é um perverso. Tanto que ele é um antissemita, sabia que ele é um antissemita? Ele queria destruir o nosso povo, pior do que Balak, entendeu? E ele, não satisfeito que ele não conseguiu fazer o que ele queria na nossa Parashá, que você já estudou, porque assim, sexta-feira à noite eu acredito que você já tem estudado a Parashá. Ele não conseguiu, mas ele fez o quê? Deu uma dica para aquele rei insolente conseguir fazer o nosso povo pecar e ser amaldiçoado. O que você quer falar? E detalhe, ó, é a segunda vez que ele dá uma dica, que segundo a tradição judaica no Midrash, ele era um dos conselheiros do faraó que deu a dica para escravizar o povo de Israel no Egito. Olha aí.
um insolente completo, né? E aí, Morá, tá chovendo no molhado. É isso que você vai trazer pra gente? Não é isso que eu vim trazer pra vocês só. Eu vim trazer pra vocês a situação de que falar até a mula fala. Agora, ser profeta real, tem que ter o que para ser profeta? Vamos lá em Gálatas 5, que vai falar sobre os frutos do Ruach, os frutos do Espírito, porque pela árvore você conhece, pelos frutos você conhece a árvore. Então, apesar de Deus abençoar o povo, por isso que eu peguei aqui um beito para ser o nosso microfone de Berahá, ao invés de falar, ele falava abençoar o povo, ele abençoou, mas era por ele mesmo, ele tinha bons frutos? Negativo, ele era um perverso. Porque quem a Shem abençoou é impossível você amaldiçoar. Como já falamos, o nosso povo tava com tudo direitinho, Tzniut em dia, né? Relacionamento com Deus ali, tudo muito bem. O povo nem sabia de todas essas movimentações que estavam acontecendo, mas Bilã estava ali tentando. E Morá, o que você tem a ver? O que você quer dizer? Eu quero dizer o quê? Que nós precisamos ter cuidado com quem parece profeta, com quem fala bonito, com quem parece saber das coisas, mas na verdade a intenção da pessoa, os frutos da pessoa são negativos, são ruins. É muito importante que nós, judeus messiânicos, principalmente vocês que são mais novos, tenham esse cuidado, entendeu? Qual que é o cuidado? Morá e não acreditar em qualquer um. Inclusive, o que a Morá fala, vocês têm que pesquisar. Vocês têm que procurar a referência. A Morá não dá referência, que é à toa. A Morá dá referência pra vocês irem estudar também. Por quê? Porque a gente precisa questionar, a gente precisa olhar os frutos. Morá, tá falando pra eu julgar? Tô. Nesse sentido, a gente vai ter que julgar sim. Julgar o quê? Se você vai consumir aquilo ali de verdade, se você vai trazer aquilo ali pra sua vida, se aquilo é bom de fato. Porque falar até a mula fala. Mas e aí, como é que tá o seu relacionamento com Deus? Isso que a pessoa tá falando, tá indo de acordo com a palavra de Deus? Tá indo de acordo com o caminho? Como assim o caminho? O caminho, quem é o caminho? E a verdade é a vida. Exatamente, Yeshua. E Yeshua falava o quê? A Brit Hadashah, ela aponta para a Torá. Ele fala pra gente cumprir a Torá, não vir abolir a lei, faça o que os fariseus mandam fazer, porque eles estão sentados na cadeira de Moisés. Então, assim, o tempo todo a gente está em conformidade com o que Deus falou. Tudo que vai contra o que Deus falou não é para ser ouvido, não é para ser levado em consideração. É para você realmente, assim, fazer ouvido de mercador. Entra por aqui, sai por ali. Beleza? Beleza. É isso que a Morá queria trazer sobre já ia falar Haftarah. Sobre a Brit Hadashah da Parashá Balak. Quase que eu falo Korah Hukat da Parashá Balak. Que é muito importante a gente ter em mente, porque já estamos no momento de aquele lá o Messias, aquele lá não sei o quê, de gente apostatando da fé, largando Yeshua, Hasveshalo, né, que Deus não permita, que Deus nos livre. Então a gente precisa ter muito isso em mente, procure referências, não é porque fala bonito, não é porque tá falando de judaísmo, que é caché, que é uma fonte apropriada, verifica as referências, vê se está de conformidade com a Torá, beleza? Porque quando você lê a Parashá, você pode até achar que Bilã era um homem bom, que Bilã era um profeta de Deus, mas não, ele não era um profeta de Deus, tá muito longe de ser um profeta de Deus. Inclusive, no Rumash Gutinikros, tem ele vai explicando que por que Bilã, ele foi dormir para Deus falar com ele. Porque Hashem não falava no dia a dia com quem não era dele. Entendeu? Não é a profeta dele, ele não fica falando a todo momento, tem que ter um momento específico. Então ele tinha que dormir pra ouvir Deus falar com ele. Pra você ver como é que ele era um insolente, ele sabia inclusive como agradar a Hashem. Eu lembro de uma paraxá que o nosso Rav falou que ele sabia como agradar todos os ídolos, todos os deuses que existem por aí. Ou seja, ele é tudo menos um profeta de Deus, né? É só dele ir lá, sair correndo pra poder amaldiçoar o nosso povo, você já sabe que ele não é um cara bom, né? Isso é pedra de tropeço, colocar coisa pro nosso povo errar, Deus me livre. Então, olhos abertos, não é porque fala bonito, não é porque tá falando de judaísmo, que é uma fonte confiável, tá bom? Tem que verificar onde? Na palavra, beleza? Tem que verificar na Torá, tem que verificar na Brit Hadashah e verificar qual que é a fonte daquilo ali. Pesquisa, pergunta, vai lá atrás, entendeu? Não sai aceitando tudo, porque você pode cair, como no final da nossa paraxá, a galera acaba caindo na transgressão, nas tentações e etc. Beleza? Beleza? É isso que a Morá tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham entendido, que vocês gostem. Façam a leitura de Kefa, segunda Kefa 2, do 1 ao 22. Maravilhoso. Maravilhoso. Uma leitura, assim,
Olha, ótima. Ótima, ótima, ótima. E guarde na tábua do seu coração. É isso. Shalom, shalom. Shabbat shalom. Tá shalom hoje, você falou Shabbat aberto. shalom. Shabbat shalom.